E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto aqui de arquivos, de listener de arquivos e assim por diante, de acordo com o último vídeo no qual a gente criou um listener de alterações no arquivo de configuração, onde a gente basicamente consegue criar uma aplicação hot reload, a gente não precisa recarregar a nossa aplicação para poder inicializar ela. Então a gente consegue alterar o arquivo, ela pegar a nova configuração e continuar funcionando sem reiniciar. Hoje a gente vai criar uma aplicação com a mesma ideia, a mesma biblioteca do outro vídeo, só que agora a gente vai criar um listener de novos arquivos em alguma pasta. Vamos supor que você vai criar um arquivo, uma função que vai ler de arquivos de dados em alguma pasta e vai ler esses arquivos e jogar em alguma ferramenta de dados, algum banco de dados. Você quer que seu código leia todos os arquivos que forem inseridos lá sem ter que parar, sem ter que rodar novamente, nem nada, sem intervenção nenhuma. Então a gente vai criar agora um listener de novos arquivos numa pasta com a mesma biblioteca e a mesma ideia do outro vídeo. Então vamos continuar, vamos ver como funciona. Então no último vídeo a gente tinha criado aqui esse arquivo de watcher.go. Nesse watcher.go a gente tinha a variável global de configurations do tipo user, que representava username, last name e age, que são o que tem no configurations.yaml. Quando a gente altera ele, gera um evento de alteração. Só que e se eu quiser agora ter uma pasta dentro da minha aplicação, na qual quando eu coloco um arquivo lá dentro, a minha aplicação executa um código todo de novo para poder processar esse novo arquivo? Como que eu poderia fazer? Aqui nesse caso a gente continuaria com a mesma estrutura de projeto. Se você não for utilizar aqui o hot reload de ficar lendo um arquivo, a alteração no arquivo, você pode apagar esse if aqui de baixo, mas a gente vai usar todo o resto, beleza? Então eu vou manter esse arquivo aqui só para poder ter um arquivo todo completo pra gente subir no GitHub, mas o que que você vai basicamente fazer, tá? Vai ser um pouquinho mais rápido porque a gente já tem bastante coisa pronta, tá bom? Novamente, se você não viu o vídeo passado, vai estar no card aqui o vídeo que a gente criou todo esse código, tá bom? Com isso, a gente vai copiar aqui esse if, no qual ele faz o quê? Ele valida se o tipo da operação do FS Notify ela é igual a write, ou seja, o tipo do evento que foi gerado pelo sistema operacional, ele é do tipo write, ou seja, está tendo alteração em algum arquivo? Se for, ele faz aqui um log, ele lê o arquivo novamente e com a leitura do arquivo ele joga o conteúdo dentro de configurations do tipo user, beleza? Só que a gente não quer saber se tem alteração no arquivo, a gente quer saber se tem arquivo novo numa pasta. Então a gente vai simplesmente colar aqui esse if que a gente copiou todo de novo e a gente vai mudar algumas coisas. A gente vai apagar esse conteúdo aqui de dentro que a gente não vai precisar e vamos mudar esse .write aqui que tem, a gente vai mudar para create, tá vendo? Assim como a gente também tem o remove, chmod, rename e assim por diante, vai depender do que você precisar. Aqui a gente vai ver como que funciona o create, tá bom? Então a gente vai criar aqui o create, ele vai notificar e vai cair nesse if quando tiver uma alteração, uma criação de um arquivo novo. Com isso a gente vai simplesmente printar aqui que a gente recebeu esse evento, que a gente tá com um arquivo novo dentro da pasta. Então a gente vai colocar file created aqui, tá? Então file created executing process, por exemplo, só pra gente ter algum log aqui nessa aplicação, beleza? Com isso agora a gente precisa agora falar para FS Notify onde vão ser gerados os eventos, onde vão ser criados os arquivos, né? Então como a gente faz isso? Então como o FS Notify sabe, no caso, qual arquivo a gente tem para ele poder gerar os arquivos de write, os eventos de write? É aqui no Watcher, tá vendo? Então watcher.add, a gente passa qual é o nome do arquivo que ele tem que ouvir. Assim como a gente pode fazer a mesma coisa, criar um outro Watcher aqui, e ao invés de configurations.yaml, a gente passar o nome da pasta aqui que a gente vai criar. No caso, eu vou criar uma pasta nova aqui chamada arquivos, beleza? Uma pasta arquivos, e eu vou apontar aqui que ele tem que ler de /arquivos, beleza? Que se você colocar só barra, ele vai lá no barra do seu sistema operacional procurar essa pasta, no caso não vai existir. Então é /, porque tá na mesma pasta que ele. Com isso, dentro de arquivos, agora ele vai estar lendo aqui. Então se eu executar aqui a nossa aplicação, ele não vai dar nada, tá vendo? Ele vai dar só printando read configuration, que é o log que tá a partir dessa função que é executada toda vez que a aplicação sobe, beleza? E com isso agora a gente pode vir aqui dentro de arquivos, tá vendo que tá vazia a pasta, né? Então vamos rodar aqui a aplicação. Rodando a aplicação ele não vai fazer nada. Na hora que eu vim aqui e criar um novo arquivo, por exemplo, teste.txt, na hora que eu der um enter aqui, olha lá, o event create arquivos /teste.txt file created executing process. No caso ele não tem nada para fazer, mas ele executaria o que tivesse dentro dessa função. Então ele executou, ele começou a rodar a aplicação assim que criou o arquivo aqui dentro, tá vendo? Tudo certo, a gente pode agora começar a pegar aqui esse arquivo de lá de dentro, beleza? Aqui um ponto de atenção quando você for criar esse mesmo evento para poder apagar os arquivos de lá de dentro da pasta que você receber, tome cuidado porque ele pode gerar um rename ou um chmod em cima disso, porque às vezes quando o Visual Studio ele apaga o arquivo, ele trava o arquivo ao invés de apagar. Tanto que se você dá um Ctrl Z, ele volta o arquivo que você tinha apagado. Então ele meio que fica travado o arquivo ali, quando você fecha o Visual Studio ele literalmente apaga. Então tem que tomar cuidado com isso quando você estiver debugando a sua aplicação na qual você criou um watcher de delete para você ver quando apagou um arquivo. Tome cuidado porque ele pode gerar um rename aqui e fingir que apagou
tá? Porque ele tá bloqueado o arquivo e não vai gerar um de remove mesmo, que é o que você esperava, beleza? Então, continuando aqui, dentro do nosso if, ao invés de só printar que a gente tá recebendo o processo agora e o arquivo foi criado, a gente vai ler agora esse arquivo pra gente poder saber se realmente é o arquivo que a gente está criando lá dentro. Para isso, a gente pode criar aqui um código simples, tá? Então, a gente pode basicamente ter o files e error a partir de ioutil.readhere. Ou seja, ele vai ler todos os arquivos que estão dentro da pasta arquivos que a gente acabou de criar. Com isso, ele vai validar se não deu nenhum erro. Se não tiver dado nenhum erro, ele vai fazer um for nos arquivos que estão lá dentro e printar qual é o nome e se esse arquivo é um diretório ou não, beleza? Com isso, você pode ler todos os arquivos de lá de dentro e processar eles. Naquele exemplo que eu criei, por exemplo, de ler uma pasta, pegar todos os arquivos e processar no banco de dados, numa ferramenta de dados com algum CSV e assim por diante, beleza? E depois você vai lá e apaga esse arquivo que você leu para você receber os novos eventos de novos arquivos naquela pasta. Então com isso a gente pode executar aqui o nosso código novamente. Executando o nosso código, ele não vai fazer nada. Então se eu vim aqui dentro de arquivos e criar um teste.txt, na hora que eu der um enter agora, ao invés de só printar qual é o tipo do evento que ele criou, que é o de create, e ele falar que file create executing process, que no caso foi o que a gente criou, agora ele vai printar qual é o tipo do arquivo, qual a extensão e se ele é uma pasta ou não lá dentro, né? Porque se eu criar uma pasta aqui dentro, ele também vai gerar um evento de create, porque é qualquer coisa que eu estiver criando dentro dessa pasta que vai gerar um evento. Então você tem que saber diferenciar quando é ou não uma pasta lá dentro. Então agora ele printou teste, que é o nome da pasta que a gente criou, e true, que no caso é uma pasta e não um arquivo. Então você tem que saber diferenciar e criar essa lógica dentro do seu código também. Beleza? Mas esse foi o vídeo, aqui mais mostrando como criar um listener dentro de uma pasta de arquivos. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês. E nos vemos no próximo vídeo em Go. Falou!